No final da primeira temporada de Kaiju número 8, vemos a batalha entre Kafka Ribino e o diretor Isao Shinomiya. Nessa luta, Kafka perde o controle e quase mata o diretor Shinomiya. Porém, no último momento, nosso protagonista consegue reverter a situação. Ele ataca o seu próprio peito e para o avanço do Kaiju número 8. Eiji Hasegawa, que é o vice-capitão da primeira divisão, se encontra com Kikoro. A jovem iria treinar junto com a primeira divisão, até a base da terceira divisão ficar completamente restaurada. A primeira divisão era a mais forte de todo o Japão. Esse era o lugar perfeito para Kikoro Shinomiya se aperfeiçoar. Eles chegam até o quarto do capitão Gen Narumi. Shinomiya fica assustada. Aquele quarto era uma verdadeira bagunça. Tinha lixo e caixas da Amazon espalhadas por todo canto. E Gen Narumi estava debaixo das cobertas jogando videogame. Ele era um verdadeiro otaku. Narumi tinha virado à noite e estava tentando platinar um jogo. O vice-capitão Eiji então entra no quarto. Ele chuta Narumi junto do videogame e a televisão. Seu Play 5 foi danificado. Hasegawa não tinha coração. O vice-capitão havia avisado para Narumi que estaria ali às 2 horas e por isso ele deveria ter limpado o quarto, mas o homem mais forte da tropa de defesa apenas responde que ele escolheu não obedecer. Eiji então dá outro chute no capitão. Dessa vez um de seus action figures de Gundam foi quebrado. Eiji ordena que os membros da tropa limpem o quarto do capitão Narumi, e assim o capitão fica louco ao ver outras pessoas mexendo nas suas coisas. Ele então finalmente é apresentado para Shinomiya, porém agora a garota não sentia mais nenhum pingo de respeito por ele. Ela se apresenta e diz estar à disposição da primeira divisão. Narumi responde que não precisavam de tanta formalidade, ele espera apenas uma coisa da garota. Ela pergunta o que seria, mas nesse momento soa o alarme. Esse era um ataque Kaiju. O capitão diz que ela irá assistir a batalha na primeira fila. Um Kaiju gigante estava vindo da Baía de Tóquio. Ele atravessou a barragem. Vemos os membros da primeira divisão. Eiji estava utilizando um tipo de armadura robótica e conseguia disparar contra o Kaiju. Os outros membros utilizavam canhões para atirar. Eles conseguiam controlar a rota do Kaiju com os disparos. O poder da primeira divisão era incrível. Cada um dos oficiais tem o poder de combate maior do que 40%. Eles superam um líder de pelotão. Narumi diz que chegou a sua hora. Ele e Kikoro estavam em um avião que passava em cima do Kaiju. Narumi dizia para Kikoro: honra, modos, empenho, postura, eu não busco isso em você, eu exijo só uma coisa. Nesse momento ele salta do avião. O capitão Narumi utiliza a lâmina da sua arma gigante e perfura o Kaiju com o seu primeiro golpe. Logo em seguida, ele efetua um disparo dentro do corpo do Kaiju. Aquele Kaiju gigantesco explode de dentro para fora. Essa é a força do capitão mais poderoso da divisão de defesa. E o que ele busca é apenas ver um poder esmagador. É isso que ele espera de Kikoro. A garota sorri. Agora ela entende que ali é o lugar onde conseguirá ficar mais forte. Narumi via os jornais. A foto da Capitã Minai estava gigantesca na primeira página. Ele também estava ali, mas sua foto era muito pequena. Até parecia que foi Minai que acabou com o Kaiju de Tóquio. Minai também era o assunto mais comentado da internet, enquanto Narumi era o mais criticado. As pessoas diziam que ele era cringe. Enquanto pesquisava seu próprio nome na internet, o celular de Narumi não parava de tocar. Kikoro pergunta o que seria isso, e ele acredita ser alguma reunião super chata com Isao e Hasegawa. Ele não queria ir para esse tipo de inferno em plena luz do dia. Nesse instante, Eiji Hasegawa chega chutando o capitão. A reunião era sobre o Kaiju número 8. Kafka continuava confinado. Já haviam se passado 5 dias desde sua conversa com o diretor Isao. Nosso herói estava disposto a obedecer qualquer ordem. De repente, alguns oficiais chegam para buscá-lo. Na sala do diretor, o capitão Narumi, o vice-capitão Eiji e Kikoro também estavam esperando. O diretor Isao queria mover Kafka para a primeira divisão. Seria uma união entre o Kaiju mais forte de todos os tempos com o capitão mais forte do Japão. Essa divisão se tornaria, sim, tão poderosa que seria capaz de enfrentar qualquer desafio. Kafka deveria mostrar o seu poder em uma próxima batalha contra os Kaijus, e assim seria capaz de convencer a todos que ele era útil.
Quando estava prestes a aceitar, Kafka é interrompido. O Capitão Narumi não quer trabalhar com o Kaiju número 8. A divisão mais forte de todas precisava apenas dele, o capitão mais poderoso. O diretor diz que Narumi estava enganado. O Kaiju número 9 se disfarçou de humano e o 10 liderou um ataque em grande escala. Eles são diferentes dos Kaijus comuns. Eles continuam evoluindo de maneira desconhecida. Os piores desastres ocorrem quando sua arrogância te faz pensar que está tudo sob controle. Por isso, nós precisamos evoluir. Narumi fica surpreso com as palavras do diretor. Ele se aproxima de Kafka e diz: Isao, se esse é o nível de confiança que você tem em mim, seria bem mais fácil se o número 8 virasse uma arma especial para mim. Kafka nesse momento responde que não poderia morrer ainda, tem um objetivo que ele precisa cumprir e para isso ele precisa se agarrar a qualquer oportunidade. Kafka Ribino presta continência e diz que estaria sob os cuidados da primeira divisão. Narumi diz que não liga para essas coisas, ele queria apenas ver resultados e poder, e se Kafka perdesse o controle novamente, ele o mataria e o transformaria em uma arma especial. Narumi vai embora dali e Kafka Ribino agradece ao capitão da primeira divisão. Tempo depois, a cidade começa a tremer. As pessoas acreditam que isso possa ser um terremoto, porém o chão e os prédios começam a se trincar. Os cidadãos ficam assustados. Uma grande cratera surgiu no centro da cidade de Shinagawa, em Tóquio. Ao observarem o que havia dentro do buraco, eles percebem que uma horda de kaijus do tipo inseto estava atacando. O barulho que eles emitiam era terrível. E enquanto isso, na base da primeira divisão, os treinos da manhã acabaram de ser finalizados. Kikoro dizia que não pode desperdiçar o seu tempo. Ela pede a ajuda do capitão Narumi. O primeiro capitão se ajoelha e pede dinheiro emprestado para Shinomiya. O seu salário acabou de repente e Kikoro percebe que Narumi gastou todo o seu dinheiro com pedidos da Amazon. Kikoro fica furiosa e Narumi dizia que queria apenas ver o real poder financeiro de sua subordinada. De repente, o vice-capitão da primeira divisão aparece e estava na hora de combater os kaijus. A primeira divisão veste seus trajes de batalha. Apesar de Narumi estar no meio de uma negociação, ele entende que a primeira divisão deve destruir o inimigo. Na cidade, os kaijus do tipo inseto atacavam as pessoas. Vemos um jovem garoto que tenta se esconder com sua irmã atrás de um carro. A menina estava machucada e chorava, e mesmo com lágrimas nos olhos, o garoto tinha certeza de que a primeira divisão, junto do capitão Narumi, iriam acabar com os kaijus. Mas antes que isso acontecesse, um dos kaijus gigantes consegue encontrar as crianças. O garoto se coloca na frente de sua irmã, ele irá protegê-la. Sua única certeza era que Narumi estava chegando. O kaiju inseto avança, ele irá comer as duas crianças, mas antes que pudesse alcançá-las, algo acontece. Gen Narumi, o capitão da primeira divisão, aparece rapidamente e destrói o kaiju com apenas um golpe. O garoto fica feliz e grita o nome do capitão. Narumi então olha para ele e diz: Ei, moleque, essa será a sua punição por se dirigir a um honorável capitão sem os honoríficos. Volte para casa vivo e poste 10 vezes a seguinte frase com o celular de sua mãe. O capitão Narumi é muito maneiro. O garoto irá fazer isso. Ele aceita o castigo de Narumi, que só queria ficar bem visto na internet. Ele contacta os líderes de pelotão, Kinashi e Miyaki. Kinashi estava eliminando 4 kaijus nesse momento, e Miyaki também havia eliminado os seus alvos. O mais importante agora era entender a situação e salvar os civis. Se necessário, eles deveriam lidar com os alvos, ou então atraí-los para a área de combate. Todos os membros da primeira divisão acatam as ordens do seu superior. Narumi também dizia: Kikoro Shinomiya e Kaiju número 8, exterminem os kaijus que entrarem na área de eliminação. Os civis de lá já foram evacuados. Vão com tudo, mostrem os seus resultados. Kikoro sorri e Kafka estava ansioso. Eles agora devem mostrar os resultados de seus treinamentos.
Kikoro, Shinomiya e o Kaiju número 8 devem mostrar seus resultados nessa missão. Kafka protege a área oeste de eliminação e Kikoro a área leste. Nosso protagonista sabe que o diretor Isao foi o responsável por ele continuar vivo e por isso ele agora tem essa chance. Vemos os kaijus insetos sendo atingidos por alguns disparos. Eles estavam sendo guiados até a área leste. Kikoro deve acabar com eles. Ela pega seu machado gigante e se prepara para o combate. Seu objetivo é acabar com todos os inimigos. Kikoro avista os kaijus. Ela ativa o poder de seu traje, já que o confronto iria começar. Enquanto isso, Gennarumi se comunica com a líder de pelotão Shinomoi. Ele diz para ela fazer como planejado e dar apoio para Kikoro. De repente vemos um kaiju gigantesco caindo na frente de Shinomoi. Ela fica em guarda, mas rapidamente percebe que Kikoro estava se aproximando. A jovem Shinomiya ataca com seu machado gigante e com apenas um golpe, Kikoro é capaz de decapitar aquele kaiju gigante. Shinomiya abate o alvo e deixa todos os membros da primeira divisão surpresos. Em pensamentos, a garota dizia: "Isso não é o bastante, o vice-capitão Hoshina é ainda mais rápido." Kikoro estava se inspirando na velocidade de Hoshina para poder evoluir. Ela então avança e ataca outro kaiju. Shinomiya consegue cortar esse kaiju ao meio. Nesse momento, ela diz que os disparos da Capitã Mina são muito mais fortes que isso. Shinomiya também estava se inspirando no poder de Mina. Gennarumi fica surpreso. Kikoro abateu 2 kaijus rapidamente. Kafka estava feliz com a evolução de sua amiga. Shinomoi diz que isso não é nada mal. Outro kaiju gigante estava se aproximando pelas costas de Shinomoi, mas de repente Kikoro utiliza sua arma para derrotá-lo. Ela efetua alguns disparos e pede para que a líder de pelotão não abaixe a sua guarda. Shinomoi fica irritada com a personalidade de Shinomiya. Ela sente que as duas irão se dar muito bem. Shinomoi utiliza uma metralhadora para lutar e de repente as duas estavam sendo cercadas por kaijus insetos. Shinomoi e Shinomiya formam uma dupla capaz de derrotar os kaijus. Os oficiais da primeira divisão estavam surpresos e se perguntam se esse era mesmo o primeiro ano de Kikoro na tropa de defesa. Até mesmo o vice-capitão diz que Kikoro é melhor do que o Narumi no primeiro ano. Gennarumi fala que ele ainda era mais forte, mas tinha algo estranho. Esses kaijus do tipo formiga raramente aparecem na superfície. Existem registros de alguns deles sendo avistados no subsolo, durante escavações de túneis ou então de construções, mas deve ser a primeira vez que tantos sobem para a superfície. Narumi se perguntava por que isso estaria acontecendo. Kaijus que operam de forma diferente são similares ao incidente da base Tashikawa. Gennarumi acredita que possa haver um líder entre os kaijus e ele deve ter algum objetivo. De repente, vários kaijus vão para a área oeste de eliminação. Kafka se prepara para lutar. Enquanto isso, somos levados até a base temporária da tropa de defesa. Isao Shinomiya estava assistindo a missão. Ele e os outros oficiais querem ver a eficiência de Kafka para eliminar os kaijus. Kafka se prepara para avançar e de repente um kaiju formiga gigante aparece quebrando as construções. Kafka avança, ele se esquiva dos ataques daquele kaiju. Esse era o poder de Kafka em sua transformação parcial. Ele ataca o kaiju com um soco, mas o seu golpe não foi forte o suficiente. Kafka não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele quase é atingido pelo ataque do inimigo e nesse momento Kafka toma distância e os oficiais se perguntavam o porquê dele não se transformar. Nosso protagonista percebe que apenas sua transformação parcial não seria o suficiente. O kaiju formiga ataca com um poderoso ácido. Kafka se salva, mas aquele ácido derretia até mesmo o chão. Sem tempo para perder, ele decide se transformar. Ele precisa sobreviver para ficar ao lado de Mina. Uma enorme energia emanada de seu corpo. Ele vai se transformar, porém nesse instante a transformação se quebra. Kafka não consegue virar kaiju. Todos ficam surpresos com isso. O kaiju formiga ataca Kafka. Nosso herói é atingido e jogado na parede. Ele estava ferido. A transformação falhou. Ele se pergunta o porquê disso estar acontecendo e de repente os oficiais avistam mais um sinal de um kaiju poderoso que estava naquela área. O sinal estava vindo do subsolo
naquele solo abaixo do Kaiju número 8. De repente, o chão começa a se trincar. Narumi então entende que o verdadeiro alvo era o Kaiju número 8. Um Kaiju formiga sai de dentro do chão, mas em suas costas algo começa a se formar. Quem aparece ali é o Kaiju número 9. Ele dizia: mas que estranho, eu vim até aqui porque senti a presença do número 8. Onde ele está? Por acaso você é o Kaiju número 8? Kafka fica surpreso. O número 9 também conseguia detectar Kaijus. Antes que pudesse dizer algo, ele é atingido em seu ombro. Aquele foi um dos disparos efetuados pelo número 9. Ele estava testando para saber se Kafka realmente era o número 8. Kafka grita de dor, seu ombro havia sido perfurado. O capitão Narumi pergunta para a torre de comando qual era o estado da transformação de Kafka. Os oficiais respondem que não era nada bom, ele não estava conseguindo se transformar. Eles poderiam até mesmo perder o Kaiju número 8. Gen Narumi se prepara, como o oponente era de classe especial, ele mesmo deveria ir lutar. De repente um forte tremor acontece, uma cratera se abre na frente de Narumi e um Kaiju gigante do tipo formiga aparece. Nas costas desse Kaiju, outro número 9 se forma. Gen Narumi fica surpreso. O Kaiju número 9 conseguiu se dividir ou então multiplicar, ou será que sempre foram dois? O capitão não poderá mudar de posição e Shinomoi tenta avançar com seu pelotão, mas de repente os cadáveres dos Kaijus mortos começam a se mover. Os Kaijus revividos estavam mais fortes. A situação agora mudou por completo. A aparição do Kaiju número 9 piorou a situação. O Kaiju número 9 se prepara para atacar Kafka. Afinal, todos os outros pelotões estavam ocupados e não podiam salvá-lo. Ele diz que irá matar o Kaiju número 8 e tomar o seu gigantesco poder. O Kaiju 9 dispara com seu dedo novamente. Kafka tenta se esquivar, mas tem sua perna atingida. Nosso protagonista diz que é difícil lidar com esse tipo de ataque, agora que não consegue mais vê-los. Kafka é atingido por um ataque do Kaiju Formiga, que é a base do corpo desse novo número 9. Kafka mais uma vez tenta se transformar. Aquele Kaiju era muito perigoso e precisava ser derrotado. Novamente a transformação acaba falhando. Ele entra em desespero. O Kaiju número 9 estava concentrando todo o seu poder para o próximo ataque. Ele dizia: adeus, Kaiju número 8. De repente, um resquício de esperança surge. Kafka avista alguém avançando pelas costas do número 9. O Kaiju inimigo é partido ao meio. Esse é o poder de Kikoru Shinomiya. Mesmo sendo cortado, o Kaiju 9 começa a se regenerar. Ele pergunta quem seria aquela garota. Kikoru fala que ele não precisava se lembrar dela. Ela irá matá-lo. Kikoru Shinomiya e Kafka Hibino encaram o Kaiju número 9, que estava no corpo de um Kaiju inseto. O diretor Isao Shinomiya assistia àquela transmissão. Ele estava preocupado com sua filha, mas mesmo assim não poderia ir até lá. Ele pretende ir caso o Kaiju número 8 fique fora de controle. Porém, mesmo assim, se ele utilizar sua armadura numerada, que foi feita com partes do Kaiju número 2, ele iria reduzir a sua vida. Se Isao utilizar muitas vezes esse poder, ele poderia se matar. Esse é o desafio que a próxima geração deveria superar. Por isso, Isao estava confiando nas habilidades de sua filha. Kikoru pergunta se Kafka poderia se transformar. Ele tentou fazer isso inúmeras vezes, mas falhou em todas. Kikoru estava em dúvidas se esse era algum tipo de poder do número 9. Nesse instante, o Kaiju número 9 concentra vários disparos em seus braços. Ele começa a atacar. Seus disparos de Kaiju são altamente poderosos. Pareciam estar mais fortes do que antes e por isso eram capazes de criar grandes explosões. Kikoru fica surpresa. Ela avisa para Kafka que vai atacar com tudo o que tem. Seu objetivo é parar os movimentos do inimigo. Se o número 9 estiver interferindo na transformação de Kafka, ele teria uma chance de tentar novamente antes do inimigo se recuperar. Kikoru odeia admitir, mas agora ela precisa do poder do número 8. Kafka entende a situação. Ele e Kikoru avançam. Cada um deles corre em uma direção diferente. Seu objetivo é atacar de ambos os lados para que o Kaiju 9 fique confuso. Porém, o inimigo surpreende nossos heróis mais uma vez.
Ele consegue duplicar a sua cabeça. Agora, com duas cabeças, ele pode monitorar Kafka e Kikoro ao mesmo tempo. Vários ataques são disparados. Kafka consegue se esquivar da maioria dos tiros, porém alguns atingem seu abdômen e perna. Kikoro se defende, ela gira o seu machado de guerra. Apesar de não conseguir prever os ataques do número 9, ela deveria atacar. Mas de repente, um kaiju inseto aparece bem do seu lado. Kikoro acaba abaixando sua guarda. Esse é o momento perfeito para o número 9 atacar. Ele consegue fazer um disparo na barriga de Kikoro Shinomiya. A amiga de Kafka estava ferida. O kaiju número 9 acredita que ela foi abatida. Mas de repente, vemos que mesmo com esse ferimento, Kikoro ainda avança para o ataque. Ela surpreende o número 9. Kikoro consegue cortar os braços gigantes daquele kaiju. Agora o poder de ataque do kaiju número 9 diminuiu. Kikoro dizia em pensamentos: eu não quero perder alguém outra vez, sem fazer nada. Dessa vez, eu vou protegê-lo. Kikoro Shinomiya tinha o objetivo em mente. Ela não vai perder as pessoas importantes para ela. E por isso, mesmo ferida, ela começa uma difícil batalha contra o número 9. O kaiju regenera seus braços e fazia seus poderosos disparos novamente. Mas Kikoro se defendia com um machado e cortava novamente os braços do inimigo. Vendo aquela batalha, o vice-diretor Keiji Itami dizia: não imaginei que sua filha tinha melhorado tanto assim, Isao. É como assistir aquela mulher quando era jovem. O diretor Isao Shinomiya permanecia em silêncio, e nesse momento vemos algumas lembranças do passado, de quando Kikoro era apenas uma criança. Ela assistia sua mãe na TV. Aquela era Hikari Shinomiya, a capitã da 2ª divisão. Ela havia acabado de derrotar um kaiju e estava tranquilizando a multidão. Hikari utilizava a arma mais forte da tropa de defesa. Esse era o traje criado com o corpo do kaiju número 4. Seu codinome era Valkyria. Os amigos de escola de Kikoro estavam surpresos. A mãe de Shinomiya era realmente incrível. Ela também tinha muito orgulho de sua mãe. À noite, Hikari chega do trabalho extremamente cansada e mesmo assim era recebida com alegria por Kikoro. Isao tentava conter sua filha, mas Hikari ainda tinha forças para brincar com ela. Kikoro diz que ela assistiu sua mãe pela TV enquanto estava no abrigo junto das outras crianças. Todos eles achavam sua mãe muito legal. Hikari pergunta se alguém havia se machucado e sua filha responde que não. Com um sorriso, a capitã da 2ª divisão dizia que isso era ótimo. Na batalha, Hikari acabou se machucando. O kaiju que ela enfrentou era forte. Kikoro então decide entrar para a tropa de defesa. Seu desejo era proteger a sua mãe. Isao e Hikari estavam surpresos. A mãe de Kikoro sorri e faz uma promessa: Kikoro, se você ficar em perigo, a mamãe irá te salvar. Apesar dessas palavras, Hikari Shinomiya acaba morrendo tempo depois. Isso aconteceu devido ao seu confronto contra o kaiju número 6. Muitas pessoas morreram e uma delas era a capitã da 2ª divisão. Todo o Japão ficou de luto. Hikari Shinomiya morreu cumprindo o seu dever. Se não fosse pelo seu sacrifício, o número de perdas seria ainda maior. Kikoro fica desolada e em sua mente ela se confronta, dizendo que mentiu quando prometeu que protegeria sua mãe. Kikoro chorava, mas ao olhar para seu pai, ela percebe que ele estava mais sério e assustador do que nunca. Esse era o seu jeito de ficar de luto. Em troca desse sofrimento, Kikoro se tornou mais forte e agora ela promete proteger todos os seus companheiros. Ela protegerá todos no lugar de sua mãe. Kikoro ataca o kaiju número 9 de forma feroz. Ela estava obstinada. Não importa o quanto ele se regenerasse, a oficial Shinomiya continuava atacando. Ela corta os braços do inimigo e tenta avançar para arrancar sua cabeça, mas o número 9 criou uma armadilha. A cabeça do kaiju formiga iria explodir e matar a Kikoro. Kafka, vendo aquilo, avança rapidamente. Ele não consegue se transformar em kaiju, mas apenas com sua transformação parcial, ele consegue atingir as pernas do kaiju formiga. Sendo assim, o kaiju número 9 fica desestabilizado. Kafka acaba quebrando sua perna nesse ataque, mas isso era o suficiente para Kikoro continuar lutando. Ela avança com seu machado e utiliza a 6ª forma da técnica de machado da tropa de defesa.
Daruma Otoshi. Kikoru Shinomiya corta o Kaiju número 9 em vários pedaços. Agora era o momento para Kafka tentar se transformar novamente. Essa é a sua chance. Ele concentra todo o seu poder, mas em seu subconsciente, Kafka avista o Kaiju que entrou em seu corpo. Ele estava gigantesco e prestes a comê-lo. Kafka se vê transformado em Kaiju, mas ao recobrar a consciência, ele havia matado sua amiga. Não só Kikoru, mas todos os membros da terceira divisão estavam mortos. As mãos de Kafka estavam sujas de sangue. Ele começa a gritar e de repente percebemos que isso não passou de uma ilusão. Essa é a barreira que não permite que Kafka se transforme novamente. Ele tem medo de fazer mal aos seus amigos. Kikoru fica assustada. A transformação de Kafka falhou novamente. O Kaiju número 9 estava se regenerando e tenta atacar Kikoru. Ela então fica em posição de batalha. O número 9 mira um de seus dedos em Kafka e o outro em Shinomiya. De repente, os dois disparos acontecem. Kafka tem várias partes de seu corpo atingidas e vemos também o machado de Kikoru sendo feito em pedaços. Esse era o verdadeiro medo. Kafka estava no chão, o seu sangue escorria por todo o local. Ele estava com medo de ser consumido pelo Kaiju número 8. Ele tem medo de matar seus próprios amigos e por isso não consegue mais se transformar. Esse era o seu medo. Kikoru estava completamente ferida, mas agora ela entendeu o que estava acontecendo e por isso irá proteger seu amigo. Shinomiya pega sua arma e aponta para o Kaiju número 9. Ela corre na direção daquele gigantesco Kaiju enquanto desviava das balas. Kikoru dizia: não me subestime, não subestime a Capitã Hashiro, o vice-capitão Hoshina, Ureno e os outros. E acima de tudo, não subestime a si mesmo, Kafka, não subestime nenhum membro da tropa de defesa. Kikoru atira contra o Kaiju número 9. Suas balas não tinham um grande efeito contra ele, mas os disparos do inimigo também acertavam o seu corpo. E caído no chão, Kafka percebe que foi um idiota. Mesmo que ele se descontrole, é impossível matar pessoas tão fortes quanto os seus amigos. Eles são incríveis, e com isso as lágrimas de Kafka caem no chão. Seu olhar fica sério, ele precisa acreditar em seus companheiros. Kafka emite um poderoso grito, aquele poder chama a atenção do número 9. Kikoru então olha para trás e dizia: você sempre se atrasa, Kafka Ribino. Shinomiya engatilha sua arma. Agora o Kaiju número 8 finalmente entrou em cena. Ela junto de Kafka irão lutar contra o número 9. O vice-capitão da primeira divisão comandava o ataque aos kaijus insetos que estavam na sua área. Eles precisam achar uma solução para derrotar aquela horda de monstros. Isso não parecia ter fim, mas de repente é anunciado que o kaiju número 8 conseguiu se transformar. Kafka finalmente irá enfrentar o inimigo com seus poderes de kaiju. O capitão da primeira divisão, Gen Narumi, e os oficiais iniciam a segunda fase daquela operação. Kafka e Kikoru encaram o Kaiju número 9, que estava no corpo daquele Kaiju inseto. O número 9 diz que sabia que aquele homem era o Kaiju número 8. Ele então ativa o seu poder e começa a ressuscitar os Kaijus insetos que foram mortos em batalha. Kikoru fica surpresa e de repente o número 9 se transforma novamente. Ele cria algumas asas em seu corpo. Kikoru estava assustada. Ela se pergunta que tipo de poder oculto aquele inimigo ainda tem. Porém, de repente, Kafka segura em seu ombro. Ele dizia: Kikoru, muito obrigado. Eu não confio muito em mim ainda, mas sei bem que posso confiar 100% em vocês. A garota fica surpresa com aquelas palavras, mas tenta disfarçar. Kafka iria deixar os kaijus formigas por sua conta, enquanto ele enfrentava o número 9. Kikoru fica nervosa e dizia: se você ousa me pedir para cuidar dos fracotes, trate de vencer, senão eu te mato. Kafka aceita aquelas palavras. Ele vai destruir o número 9. O Kaiju número 8 avança. Ele corre no meio dos Kaijus insetos. Kikoru dá cobertura. Ela atira contra os inimigos. Kafka passa por eles facilmente. Ele chega até o seu alvo. O Kaiju número 9 relembra seu último confronto com Kafka. Ele dizia que deve uma para ele. Depois daquele dia ele evoluiu bastante. O Kaiju número 8 fica surpreso. Vários tentáculos saem do chão. Eles prendem o corpo de Kafka. Enquanto isso, as asas criadas pelo número 9 se tornam canhões gigantes. Ele diz que agora tem poder o suficiente para matar o número 8.
porém de repente algo inesperado acontece. Antes que o Kaiju número 9 pudesse atacar, Kafka arrebenta os tentáculos e passa pelo corpo do número 9. Ele arranca seu núcleo facilmente, mas naquele momento Kafka Ribino percebe que esse na verdade era o núcleo do Kaiju Formiga e não o núcleo do número 9. Ele destrói aquele núcleo e dizia: vendo sua luta contra a Kikoro, acredito que seu núcleo também está nessa formiga, acertei? O número 9 fica com medo, ele começa a disparar com seus canhões. Esses são vários ataques poderosos, mas Kafka conseguia se defender. Ele destrói aquelas balas com seus socos. Kafka agora estava mais forte. Após ser controlado pelo Kaiju número 8, na luta contra o diretor Shinomiya, ele percebeu que não estava utilizando todo o seu potencial. De repente, o Kaiju número 8 começa a avançar. Ele estava mais veloz e os disparos do Kaiju número 9 não conseguiam atingi-lo. De repente, um Kaiju Formiga surge do chão. Kafka então utiliza uma propulsão em seu pé para saltar por cima daquele monstro e atacar. Depois que seu corpo foi controlado, agora ele sabe como utilizar melhor suas habilidades de Kaiju. Novamente, o Kaiju número 9 utiliza seus tentáculos que saem do chão para prender o Kafka. Mas isso não surte efeito mais uma vez. Kafka consegue saltar e se livrar dos tentáculos facilmente. Enquanto estava no alto, ele utiliza o poder de impulso nos seus pés para voltar para o chão com toda a velocidade e força. Ele avança em cima do Kaiju número 9. Aquele golpe seria impossível de desviar. Kafka diz para ele se preparar. Dessa vez não vai ter como fugir. O Kaiju número 8 concentra sua força no punho. Ele vai desferir um soco. Kafka realiza o seu ataque. O Kaiju número 9 tenta se defender com seus braços. Ele percebe que agora o número 8 também estava diferente. O Kaiju 9 começa a cuspir sangue. O seu corpo então é amassado pelo impacto junto do corpo do Kaiju Formiga. Uma grande explosão acontece. Kafka Ribino consegue derrotar o inimigo. Todos que observavam aquela luta ficam surpresos. Kikoro presenciou de perto aquele acontecimento, enquanto seu pai e os outros técnicos observavam a batalha pelos drones. Esse é o verdadeiro poder do Kaiju número 8. O vice-diretor diz que realmente era algo assustador, porém vemos que o Kaiju 9 continuava vivo. Ele estava tentando se regenerar, porém devido àqueles graves ferimentos, ele não conseguia se curar direito. Ele precisava se reunir com sua outra parte. O número 9 precisava se fundir com o Beta. Ele emite um sinal para o seu clone que estava enfrentando o Capitão Gennarumi. Ele dizia: meu núcleo foi danificado, vem até mim para a fusão. O outro número 9 entende que deveria voltar, mas não podia fazer isso agora. O Capitão Narumi atacava o seu corpo. Esse é o capitão mais poderoso da tropa de defesa. Gennarumi conseguia se desviar dos ataques do número 9 facilmente. E o Kaiju 9, que estava à beira da morte, informa que enfrentou o Kaiju número 8. Porém o Beta pede para ele esperar mais um pouco. Ele estava em um processo de aprendizagem. O vice-capitão da primeira divisão se comunica com Narumi. Eles têm medo de Kafka perder o controle novamente e por isso não podiam deixar a Shinomiya sozinha com ele. Gennarumi então decide terminar sua batalha o mais rápido possível e ir para lá. Ele então ativa o seu poder de combate, que era de 98%. O capitão da primeira divisão liberou a sua força total. Ele avança e consegue cortar uma das pernas da formiga que o Kaiju número 9 estava fundido. O inimigo então percebe que a lâmina de Narumi tinha o poder de cortar e queimar. Isso atrasava a sua cura. Ele então tenta se afastar para matá-lo com um disparo, mas Narumi também conseguia atacar à distância. Ele efetua vários disparos poderosos contra aquele Kaiju. A arma de Narumi era customizada. Além de possuir uma lâmina, ela também era uma arma de fogo. Perto ou longe, ele podia se adaptar a qualquer tipo de batalha. Narumi então começa a atirar. O Kaiju número 9 também atacava com seus disparos. O capitão da primeira divisão se esquivava e defendia com sua arma, enquanto mantinha o inimigo sob pressão. Ele alternava entre cortes e tiros. Gennarumi não possui nenhuma brecha. De repente o Kaiju número 9 muda de tática. Ele salta em um prédio e começa a andar na parede. Vários Kaijus formigas aparecem. De repente o Kaiju 9 se aproxima, mas Narumi tenta cortá-lo com sua lâmina. O número 9 então salta novamente no prédio. Ele havia aprendido a desviar daqueles ataques cortantes. Narumi fica surpreso. O inimigo estava se adaptando ao seu estilo de luta. De repente, o número 9 faz um poderoso ataque. Gennarumi consegue se esquivar,
porém uma nuvem de poeira havia se formado. O número 9 deixou várias bombas kaijus posicionadas nos prédios ao redor. Ele enraizou seu próprio corpo para pegar o capitão mais poderoso em uma gigantesca explosão. O vice-diretor e o diretor Izao percebem que o Kaiju 9 evoluía enquanto lutava. Sua aparência já estava totalmente diferente dos relatórios anteriores que foram feitos pela terceira divisão. Ele aprende convivendo com humanos e assim continua evoluindo. O número 9 é um Kaiju do tipo vírus, uma habilidade inédita para todos da tropa de defesa. Porém, de repente, vemos que Narumi estava bem. Ele conseguiu escapar da explosão. Ele cortou várias bombas kaijus antes de explodirem. Narumi, com certeza, é uma ameaça maior do que o número 9. Ele não sofreu nenhum dano. E agora que aqueceu, estava na hora da caçada. Gen Narumi ativa o poder de seus olhos kaiju. O número 9 fica surpreso. E Gen Narumi efetua um único disparo. Aquele disparo acerta o corpo do número 9 em cheio e abre um buraco em seu corpo. Essa é a outra arma customizada de Narumi, a retina do Kaiju número 1, a arma numerada mais antiga do Japão. A arma especial do Capitão Narumi foi feita da retina do Kaiju número 1. Essa é a arma numerada mais antiga do Japão. A cópia do Kaiju 9, que estava lutando, acha aquilo estranho. Ele pensou que estava desviando dos ataques de Narumi, porém ele não conseguia fazer isso. O monstro se pergunta se o humano ficou mais rápido, mas não, na verdade, ele está atacando antes que o Kaiju pudesse se mover. O Kaiju número 1 tinha o poder da clarividência. Ao analisar as ondas cerebrais dos seres vivos, ele conseguia prever suas ações, antes mesmo do inimigo se mexer. Registros mostram que todos os ataques eram certeiros. Até hoje, ele é lembrado como um kaiju assustador. Enquanto Narumi lutava, ele dizia: agora posso ver, existe um ponto de convergência das ondas do seu cérebro. Este é o núcleo. O capitão ataca, porém aquela versão do Kaiju 9 não consegue se adaptar a tempo. Ele é atingido pela técnica de baioneta da tropa. A segunda forma, disparo cortante. O kaiju é cortado em múltiplos pedaços. Todos ficam surpresos. Capitão Narumi e o Kaiju número 8 conseguiram derrotar os inimigos. Os sinais de todos os Yonjus que foram revividos desaparecem. Todos comemoram. Porém, de repente, a jovem Shinomiya gritava: ainda não acabou, há Yonjus por aí, temos que continuar eliminando todos eles. O comandante Izao fica surpreso ao ver sua filha em ação, e seu amigo revela que Shinomiya ficou bem forte. Izao responde: com o Narumi foi assim também, a nova geração me impressiona sempre, eles sempre superam minhas expectativas. Apesar da aparição de dois Yonjus de alto nível ao mesmo tempo, apenas 2 linhas de defesa caíram, o dano total foi mínimo. Todos os Yonjus foram abatidos. Essa com certeza é a divisão mais forte da tropa de defesa, que foi idealizada pelo diretor Shinomiya. Kafka Hibino e Kikoru Shinomiya tocam suas mãos, comemorando a vitória. O diretor Izao então diz: Narumi, Hibino e Kikoru, bom trabalho. A garota fica surpresa ao receber um elogio de seu pai. Seus olhos se enchem de água e Kafka está ao seu lado para apoiá-la, sinalizando que tudo deu certo. Izao, porém, dizia: continuem priorizando a segurança dos civis e protejam o perímetro. Todos obedecem, porém Gen Narumi tinha um mau pressentimento. Tem algo errado. Aquilo que o Kaiju número 9 disse ao Kaiju número 8. Vou te matar e tomar aquele gigantesco poder de Kaiju. Entendo o vou te matar, mas é o resto que me deixa confuso. Qual o real objetivo do número 9? Será que era mesmo só matar o Kaiju número 8? Ou ele tinha outra? De repente todos eles recebem um sinal. A tropa de defesa se pergunta o que aconteceu. Era uma nova leitura. E de repente, os restos mortais de uma das cópias do Kaiju número 9 dizia: que pena, Kaiju número 8, não pude te matar, mas vou conseguir meu outro objetivo. Conseguirei aquele gigantesco poder de Kaiju. Kafka não sabia o que o número 9 queria dizer com isso, e de repente vemos o Kaiju 9 aparecendo atrás do diretor Shinomiya. Ele dizia: achei um humano compatível e o Kaiju número 2. Kafka nesse momento grita para o Capitão Narumi, revelando que nenhum desses kaijus número 9 era o corpo principal. O verdadeiro estava prestes a atacar o diretor Izao. Tudo isso foi apenas uma distração.
Kafka se transforma e corre para tentar salvar o diretor Shinomiya. Gennaromi faz o mesmo. Kikoro fica surpresa e corre para tentar salvar o seu pai. O diretor Isao grita para que todos ali presentes fujam rapidamente. Os cientistas da tropa de defesa começam a correr, mas de repente uma grande explosão acontece. O Kaiju 9 tenta matá-los com suas balas, mas Isao defende todos, com a maleta onde está o Kaiju número 2. Nesse momento o diretor dizia, ele quer o número 2. Itami, Nojizaka, deixo vocês no comando. Cuidem da evacuação de todos, não vou permitir que caia em suas mãos. Nojizaka fica furioso ao perceber que seu amigo iria se sacrificar. Nem pense nisso, eu também vou lutar. Porém, de repente, ele é parado por Itami, que dizia, nós só iríamos atrapalhar. Sei que é frustrante, mas esse é o nível desse inimigo. Naquele momento, o diretor da tropa de defesa coloca suas manoplas Kaiju. Ele se prepara para lutar e se aproxima do Kaiju número 9, que diz... Não imaginei que Beta e Gama perderiam tão rápido assim. Sua força deveria ser igual à minha antes da troca de pele. Isao se lembra do objetivo de formar a divisão mais poderosa, capaz de enfrentar qualquer desastre. Ele pensou que tomaria a iniciativa, mas a evolução do número 9 superou todas as expectativas. O Kaiju desfere um soco e Isao faz o mesmo. Seus punhos se chocam e o impacto é gigantesco. Itami dizia em pensamentos... De acordo com aquele relatório da terceira divisão, a fortitude do número 9 é de 8.5. O Isao de agora ainda pode lidar com ele. Porém, nesse momento o homem se assusta e Isao é atingido por um poderoso soco e cai no chão. Nenhuma das pessoas ali presentes conseguiam acreditar naquilo. O Kaiju 9 dizia, será que eu fiquei forte demais? Isso é muito mais que o esperado. Ele começa a desferir diversos socos no corpo do diretor, socos cada vez mais rápidos e fortes. Porém, de repente, Isao lembra de sua esposa e filha. Ele se levanta e diz, eu vou destruir você aqui e agora. Gennaromi corria para onde o diretor está. Em pensamentos, ele pede para Isao Shinomiya sobreviver até a sua chegada. O diretor estava frente a frente com o Kaiju número 9. A área acaba de ser completamente evacuada e os cientistas pedem para Isao fugir também. Isao avisa que o inimigo poderia rastreá-lo. Eu não posso sair daqui, você deve fugir, Kurusu. Kurusu se nega a fazer isso. Escondido e com o notebook na mão, ele dizia, Senhor, meu dever é ajudá-lo a vencer. Por favor, me permita acompanhar até o fim. Isao permite que Kurusu o ajude na estratégia para derrotar o número 9. Ele libera todo o seu potencial e diz, muito bem, então vamos. Kurusu começa a tremer. Esse é o poder máximo da aura de um Kaiju numerado. Ela pode causar tanto dano ao usuário que reduz o seu tempo de vida, mas o poder ganho é igual ao de um Dai Kaiju em forma de humano. Isao libera todo o seu poder. Ele ataca o Kaiju mais uma vez, porém o inimigo desfere outro soco. Os punhos dos dois se chocam. O intenso impacto cria uma onda de choque poderosa. Kurusu fica surpreso, então esse é o número 2 com força total quanto poder. Porém, de repente, Isao sente um forte impacto em seu braço. O poder dele não era o bastante para enfrentar o número 9. Vemos que o braço do Kaiju 9 também estava completamente destruído, porém ele conseguia se regenerar. Ele dizia, esse é um poder digno de ser meu. O diretor então avança mais uma vez, estilo da tropa, técnica de combate quarta forma, explosão ascendente. Isao acerta um poderoso soco na barriga do inimigo. Aquele golpe dispara uma onda de impacto gigantesco. Rapidamente, o diretor ativa a primeira forma, a explosão de Lotus, e assim consegue acertar diversos socos poderosos no rosto do inimigo. Ele consegue despedaçar a cabeça do vilão com os seus golpes. Porém, isso não é o suficiente, já que o seu núcleo não foi destruído. O Kaiju volta a se regenerar e dizia, excelente, me mostre ainda mais. Enquanto se regenerava, o Kaiju avança e começa a trocar socos com Isao Shinomiya. Kurusu então dizia, Senhor, eu vou transferir a potência para os circuitos do braço direito. Porém, em pensamentos, o diretor falava, tão forte, mas não é só isso. A cada golpe que eu dou, a verdade aparece cada vez mais. Eu fiquei mais fraco. A força de quando lutava ao lado de minha esposa não existe mais. Nesse momento, Isao é atingido na barriga. Ele cospe sangue, seu peito é danificado e a potência é reduzida em 5%. Kurusu inicia a regeneração do traje de Shinomiya, porém o diretor é atingido por uma sequência de socos inimigos.
Kurusu fica preocupado, ele não conseguia ajudar o diretor a tempo. Nesse ritmo, ele não vai resistir até a chegada de Narumi. Porém, de repente, Izao falava: vamos conseguir, Kurusu, vou morrer se focar só na defesa. Direcione os circuitos que restaram para a ofensiva total. Nesse momento, um grande poder cobre os braços de Izao. Kurusu fica surpreso, ele usou as fibras do número 2 para consertar seu braço direito. O garoto pede para o diretor parar. Se ele continuar, nunca mais poderá lutar. O diretor responde que estava tudo bem. A tropa de defesa já tem uma incrível geração que está em ascensão. Nesse momento, ele se lembra de Gen Narumi, Kikoru Shinomiya, Soshiro Hoshina, Mina Ashiro, Kafka Hibino e outros membros da tropa de defesa. O diretor falava: nessa batalha, só o que preciso é arriscar a minha vida para derrotar o número 9, assim como você fez com o número 6. Nessa hora, ele se lembra da sua falecida esposa, Hikari Shinomiya. O diretor eleva o seu poder, porém ele é atingido por um soco do número 9. E então ele se lembra de algo, um momento em família, quando sua esposa diz que Kikoru queria entrar para a tropa de defesa quando crescer. Hikari estava surpresa, mas Izao já esperava por isso. Hikari tinha preocupações, esse era um trabalho perigoso, porém se ela realmente for ir por esse caminho, vou treiná-la com muita firmeza, darei a ela a força para sobreviver. Então eu vou precisar de você, encha a Kikoru de muito amor e carinho. Ao lembrar daquelas palavras, Izao fica furioso. Ele teve que assumir o papel de ser um pai severo após a morte de sua esposa. Ele ergue a mão do Kaiju e diz: eu não pude ser um pai para ela. O mínimo que posso fazer é te derrotar com isso, para que um desastre como esse não exista mais no futuro dela. Naquele momento, o diretor Shinomiya consegue atingir um golpe com toda a potência do traje Kaiju. Ele explode o corpo inimigo. Ao lembrar de sua falecida esposa e de sua filha, Izao atinge um golpe de energia a queima-roupa. Essa é a descarga do Kaiju número 2, a mesma que destruiu Sapporo. Sendo um humano, ao usar algo assim, o corpo de Izao não aguentará. O núcleo do Kaiju 9 é exposto e ele dizia: esplêndido, mas eu me preparei para ataques assim ao evoluir. O número 9 muda de forma e assume uma postura defensiva. Mas Izao prepara outro golpe. Esse é um soco extremamente poderoso, cuja energia destrói 2 prédios à frente. Uma grande explosão acontece e Kafka observa aquilo de longe. Ele se pergunta o que foi isso e percebe que Kikoru e Gen Narumi estavam correndo ao seu lado. Kurusu sobrevive à explosão e se pergunta onde estava o diretor. Ele vê Izao de pé, mas à sua frente o número 9 continuava se transformando e dizia: mesmo com o meu corpo bem mais forte, eu não consegui aguentar tudo. O corpo do número 9 se desfaz. Kurusu acredita que venceram, mas de repente percebe que o núcleo do Kaiju estava intacto e o número 9 dizia: é uma pena, esse é o limite dos humanos. Se você tivesse o corpo de um Kaiju, eu teria perdido. Kurusu grita para o diretor fugir, mas Izao estava muito ferido. Mesmo a ponto de perder a consciência, ele dizia: mais um golpe, apenas mais um. Nesse momento, o Kaiju 9 captura seu corpo e diz: venha, número 2, volte para o lado dos Kaijus. Kurusu começa a chorar. Naquele momento, Narumi e Kafka chegam ali. Eles se perguntam onde estava Izao e veem o diretor em cima dos restos mortais do número 9. Narumi se lembra de quando o diretor falou para ele: uma vez que terminarmos de organizar a unidade mais forte, planejo me retirar permanentemente do campo de batalha. Narumi, a tropa de defesa, ou melhor, este país, está em suas mãos agora. Narumi e Kafka observam o diretor, que estava de pé, porém inconsciente. Kafka fica feliz ao vê-lo, porém logo percebe algo. Ele grita pelo capitão Narumi e diz: aquele ali não é o diretor. Ao se virar, vemos que o corpo de Izao agora era o de um Kaiju. Narumi se assusta e o Kaiju 9 que tomou conta daquele corpo faz um poderoso disparo. Kafka e o capitão da primeira divisão conseguem se esquivar. O Kaiju 8 percebe que agora o inimigo estava diferente, ele ficou mais forte. Narumi tenta se comunicar com Izao, porém o Kaiju 9 estava com seu dispositivo de comunicação e responde: você está falando daquele humano? Eu o matei e me fundi a ele. Kafka e Narumi ficam surpresos. Porém, rapidamente Kikoru avança para o ataque e diz
Quem diabos iria acreditar em uma mentira dessas? A garota faz vários disparos contra o inimigo, porém o número 9 sai ileso e diz: eu entendo, você é a filha dele. Kikoru fica abalada ao ver o monstro tomar a forma de seu pai. Kafka grita para ela não olhar aquilo e Narumi parte para o ataque. O capitão ativa seu olho de kaiju e falava: o que pretende fazer com a minha subordinada? Ele desfere um ataque cortante com sua baioneta e o número 9 responde: então esse foi o ataque que você usou no beta. Essa é a técnica de baioneta da tropa. Primeira forma, o corte explosivo. Narumi atinge uma sequência de golpes que são extremamente explosivos no inimigo. Ele se lembra das palavras de Izao e promete não deixar o Kaiju 9 fugir. Ele vai destruí-lo, mas de repente o monstro cria asas em suas costas e fala: foi mal, vamos encerrar por hoje. Estou sentindo alguns sinais adversos depois da fusão, então eu vou embora. Narumi assustado falava: você tá de brincadeira, não vou te deixar fugir. Ele salta e ataca mais uma vez, porém o inimigo sobrevive ao golpe. Ele dizia: sua habilidade é bastante útil para lidar com alvos fracos, mas quando a defesa do inimigo é maior, você é um inútil. O Kaiju abre sua boca e concentra uma grande quantidade de energia, porém antes que pudesse disparar contra Narumi, Kafka avança para atacar. Ele dizia: nos devolva o diretor agora. Kafka atinge o número 9 com um soco, mas o inimigo consegue se defender e diz: antes eu não possuía recursos, mas agora eu vejo seus golpes. Kaiju número 8. Kikoru estava chorando, o assassino de seu pai estava logo à frente, mas mesmo assim, enquanto Kafka e Gen Narumi lutavam, ela não conseguia se mexer, nem sequer um dedo. Mesmo os poderes do capitão da primeira divisão e do Kaiju número 8 não faziam frente à nova versão do número 9. Mesmo lutando juntos, o inimigo continuava pressionando os dois. O número 9 fala que é hora de ir para casa. Porém, após chocar os punhos com o Kaiju 8, percebe que seu braço direito foi cortado. Narumi grita para o Kaiju 8 continuar atacando. O capitão utiliza sua baioneta para atingir o adversário e efetuar um disparo. Ele consegue explodir parte do corpo do número 9. Esse é um ataque indesviável e os efeitos colaterais da fusão impedem o Kaiju de endurecer seu corpo. Kafka mais uma vez avança, ele prepara um soco e o número 9 percebe que o Kaiju 8 é o problema maior. Kafka grita dizendo que o inimigo não vai fugir, isso já foi longe demais. Ele desfere o soco e o inimigo se defende com o braço. O número 9 tem seu braço esquerdo destruído. Ele percebe que sua regeneração foi afetada. Os efeitos colaterais estão acelerando. O último obstáculo em seu caminho, sem dúvidas, é o Kaiju número 8. Enquanto tentava se regenerar, ele acaba se tornando alvo do número 8 e do capitão Narumi. Eles atacam simultaneamente, mas o número 9 diz: infelizmente, vocês dois não conseguem me deter. Acabou. O corpo do número 9 se abre. Ele emite uma forte energia em toda a sua volta. Todos são jogados para trás com aquela explosão. Kikoru fica preocupada e grita o nome de Kafka e Narumi. O número 9 perde metade de seu corpo e diz: já estou no meu limite. Quase perdi o corpo que acabei de pegar. Porém Kafka e Narumi ainda estavam de pé. O capitão dizia: ainda estamos aqui. Pode se preparar, seu pedaço de merda. O Kaiju 9 fala que devia ter usado isso antes. Narumi fica surpreso ao ver que o Kaiju criou outra cabeça. Ele dispara um poder em direção de Kikoru e Kurusu, que estavam caídos ali. Kafka e Gen Narumi correm para salvá-los. E o Kaiju número 9 diz: humanos são criaturas estranhas. Não são capazes de abandonar alguém em perigo. Até mais, número 8. Na próxima vez que eu agir, será o nascimento da Era dos Kaijus. O monstro toma a forma do diretor Isao Shinomiya e nesse momento utiliza suas asas para fugir daquele lugar. O Kaiju número 9 acaba de fugir daquele local. Kafka Hibino estava arrasado. Ao menos ele conseguiu defender Kikoru daquela explosão. À sua frente vemos uma grande destruição. Gen Narumi também protegeu o cientista Kurusu, mas aquilo não parecia nada como uma vitória. Kafka se lembra das últimas palavras do inimigo: na próxima vez que eu agir, será o nascimento da Era dos Kaijus. O Kaiju número 8 volta à sua forma humana. Ele grita dizendo: não fale uma merda dessas com o rosto do diretor, droga!
Kafka chorava e Narumi continuava sério. 2 dias então se passam e agora acontece o anúncio oficial para todo o Japão. Notícia urgente: o Departamento de Eliminação acabou de anunciar que o diretor da Tropa de Defesa, Isao Shinomiya, foi morto em combate. Isao Shinomiya liderou o extermínio de kaijus no Japão por mais de 30 anos. Desde seus dias como capitão, é esperado que a sua morte cause profundo impacto e reverbere por toda a organização. Vemos então a primeira divisão na base naval Ariake. Todos estavam vestidos de preto. Aquele era o velório do diretor Shinomiya. Seus amigos e oficiais estavam presentes, do ranking mais alto ao ranking mais baixo daquele lugar. Vários soldados e superiores estavam chorando, inclusive Kafka Hibino. Ao disparar os tiros para a despedida de um herói, vemos que todas as divisões estavam de luto. Na base Tashikawa, a terceira divisão de Minashiro, Soshiro Hoshina e os outros também prestavam homenagem. O mesmo acontecia na base Matsumoto, onde Reno, Ichikawa e Haru estavam. A base Kanazawa, onde fica a segunda divisão, vemos Aoi Kaguragi e Sumo prestando reverência junto aos outros. Kikoro Shinomiya estava na sala do diretor, chorando sobre a mesa que era de seu pai. Kafka percebe que sua amiga não foi ao enterro, e nesse momento Gen Narumi chega até a sala do diretor. Ele perguntava: vai ficar aí sem se despedir? Kikoro então responde: eu não pude fazer nada, fui lenta demais, fraca demais. Por minha causa, o número 9 fugiu. Narumi fala que ela estava errada, mas Kikoro continua: Capitão Narumi, eu quero ser mais forte. Meu pai ainda deve estar preso no número 9. Vou me despedir dele só quando nós da tropa de defesa acabarmos com o número 9. Perdão por perder minha compostura. Aceitarei a punição pela ausência não justificada. A garota enxuga suas lágrimas e Narumi falava: Shinomiya, até nos encontrarmos de novo, farei você ser tão forte quanto eu. Tudo que o Sr. Isao me ensinou, vou passar para você. Espero que consiga acompanhar e me mostre resultados. Se fizer isso, deixo passar sua ausência na cerimônia. Kikoro agradece ao capitão e vemos que do lado de fora daquela sala, Kafka Hibino estava escutando tudo. Ele não queria interromper aquele momento, mas jura para si mesmo que vai acabar com a raça do número 9. Após a intensa batalha contra os kaijus formiga, vemos a tropa de limpeza tentando desmembrar os corpos. A casca era muito dura e rapidamente vai cegar as lâminas da motosserra. Eles devem cortar nas juntas e deixar para quebrar o restante no bunker. Um dos homens se pergunta o que vai acontecer agora. Quem morreu foi o Isao Shinomiya. Quando eu era criança, acreditava que ele era invencível. Já tem pessoas fugindo do país com medo de outro ataque do número 9. Nós também devíamos ir. Porém, nesse momento o chefe grita: seus idiotas, eu não vou sair daqui. Se a gente fugir, quem vai limpar tudo quando a tropa derrotar o número 9? Os outros caras dizem que às vezes o Toko fala coisas bem maneiras. Toku tinha plena certeza que a tropa de defesa do Japão não iria deixar essa passar, não é mesmo, Kafka? Aqueles são os antigos colegas de trabalho do Kafka, os mesmos que são orgulhosos por um deles ter entrado na tropa. Kafka Hibino representa muito mais do que sua própria história, e nesse momento acompanhamos o treinamento de Kikoro. Ela estava utilizando um bastão para treinar com a líder de pelotão, Rin Shiranomi. Apesar dos ataques de Kikoro, ela não consegue acertar nenhum em Shiranomi e acaba perdendo a luta. Gen Narumi acha aquilo um tédio. Me pergunto quando estará em um nível de me enfrentar diretamente. Todos os líderes de pelotão da primeira divisão são qualificados para serem capitães. Eu devo zerar esse jogo em um mês, então supere todos eles até lá. Não acho que vai dar tempo, a menos que seja uma prodígio. Vamos começar o jogo. Narumi desafia Kikoro. Enquanto ele finaliza seu jogo portátil em um mês, ela deve superar os líderes de pelotão da sua divisão. De repente, o vice-capitão Eiji chega até ali e chuta Narumi. Ele deve começar a trabalhar. Kikoro desafia a líder Shinonomi novamente. A mulher fica surpresa. Realmente, essa novata quer superá-la em um mês. Quando os novatos são animados, isso também a contagia. As duas começam a lutar novamente e Eiji pergunta para Narumi: já se decidiu sobre o número 8? Agora que o Isao se foi, a decisão de mantê-lo ou não na tropa é sua. De repente, os cientistas chamam pelo capitão Narumi e o vice-capitão Hasegawa.
eles têm atualizações sobre o número 8. Ao chegarem lá, eles são informados que a transformação em Kaiju estava avançando. Os cientistas então mostram que um ponto específico do corpo de Kafka não voltou ao normal. Parte de sua mão ainda estava transformada em Kaiju. Eles não podiam confirmar nada, mas se Kafka continuar se transformando, talvez ele nunca mais volte a ser um humano. Após essa análise, vemos Kafka refletindo. Ele se perguntava se ainda poderia lutar agora que todos sabem sobre a sua mão. Ele não quer ver seus amigos sofrendo novamente e precisa derrotar o número 9. Narumi chega até ali. Ele senta ao lado de Kafka e diz: "Vou ser direto, você não pode ficar na tropa, deve saber o motivo. Se você continuar se transformando, pode nunca mais voltar a ser humano. Eu não posso deixar que alguém lute nessas condições." Kafka fica surpreso, ele não conseguia acreditar naquilo, seu sonho estava acabado. Porém, de repente, Narumi segura Kafka pela camisa e diz: "Agora vou dizer só mais uma coisa. Kafka Ribino, nos empreste a sua força. Não ligo se você virar um Kaiju para sempre. Se isso acontecer, eu mesmo te mato. A nossa prioridade agora é eliminar o Kaiju 9, não importa o custo. Você concorda? Só nós que estávamos lá naquele dia sabemos o tamanho dessa frustração. Duvido que você teria a coragem de dizer que vai desistir." Kafka fica sério e responde: "Existe um lugar que eu almejo alcançar. O diretor foi contra as reclamações de todos e abriu um caminho para o meu objetivo. Estou à disposição, senhor." Narumi diz que entendeu e fala para Kafka segui-lo. A partir de agora, é nossa vez de dar o troco. Somos levados até a cidade de Tachikawa, em Tóquio. O vice-capitão da 3ª Divisão, Soshiro Hoshina, fica frente a um portão de ferro com o número 36. Ele dizia: "Bom dia, Dorminhoco. Descansou bastante?" Kaiju número 10. Vemos que parte do núcleo do Kaiju número 10 e sua cabeça estavam sendo mantidos em conservação pela 3ª Divisão. Somos levados até as memórias do vice-capitão Hoshina. Ele estava treinando, mas de repente é avisado de que o Kaiju número 10 acordou. Ele recobrou a consciência. Aquele Kaiju está sob custódia da 3ª Divisão. Hoshina pede para os cientistas conseguirem informações sobre o Kaiju 9 ou algum outro Kaiju, porém o monstro se negava a falar com outra pessoa, além de Soshiro Hoshina. O homem fica surpreso e por isso decide ir até lá. A fortitude do número 10 é de 5.7, mesmo estando naquele estado. É inacreditável ele ainda ter tanta energia assim. Será que poderia se regenerar? Mina pede para seus subordinados não se preocuparem, o núcleo do Kaiju está muito danificado. Aquele é o momento em que Hoshina e o número 10 ficam frente a frente. O Kaiju grita ao ver o vice-capitão. Aquele era um poderoso rugido intimidador. Os cientistas soam frio ao perceberem quanto poder um Kaiju numerado possui. E o vice-capitão conseguiu lutar de frente contra um monstro desses. Hoshina fala que o Kaiju idiota está fazendo muito barulho. Se fizer isso novamente, será fatiado por completo. O Kaiju começa a rir e dizia: "Espadachim, sabia que você era diferente. Queria ter te engolido por inteiro." O vice-capitão é alertado que o Kaiju 10 é imprevisível e por isso ele deveria ter cuidado. Hoshina então vai direto ao ponto. Tem um Kaiju que chamamos de número 9. Se você sabe algo sobre ele, fale agora mesmo. O número 10 observa a foto do número 9 e responde que fará isso sem problemas. Afinal, ele é o seu criador. Todos ali ficam surpresos ao receberem aquela informação. O número 10 daria mais informações, porém eles devem soltá-lo e Hoshina deveria enfrentá-lo novamente. O vice-capitão fala que isso não tem nenhuma chance de acontecer. De toda forma, um núcleo assim não será o suficiente para ele se regenerar e lutar novamente. O número 10 responde que sabe disso. Não é sobre isso que eu estou falando. Vocês têm tecnologia para fazer do meu corpo uma arma. Então me transforme e me use. Me dê o seu corpo. Mina e os outros ficam surpresos ao verem que o Kaiju quer virar uma arma. Nunca foi convertido em uma arma um Kaiju que ainda estava consciente. Por isso, não sabem como isso afetaria o usuário. O número 10 fala que a batalha dos dois foi divertida, foi como um sonho.
Roshina discorda, aquilo não teve graça nenhuma, porém o Kaiju responde, mentira inútil, como lutei contra você, eu sei o quão animado você estava, nós somos iguais, sei que entende isso, sendo uma luta emocionante, não importa se for contra um Kaiju ou um humano. Roshina pede um tempo para pensar, ele diz que logo voltará, ele diz para Konogi, o que diabos foi aquilo? Foi medonho demais, ele é doido por briga e bem folgado também, senti que estava em perigo de verdade, eu não quero usar algo assim. O Konogi concorda, além de não ter precedentes, não sabemos o que ele planeja, tem o risco dele tomar o seu corpo. Roshina percebe que mesmo assim, eles não têm outra fonte de informação. Será um preço a se pagar. Ele avisa a Capitã Minah que vai aceitar a oferta do número 10. A Capitã aceita apostar nisso e irá pedir para transformar o número 10 em uma arma. Roshina arrumou um admirador estranho e ao revelar que o trato está feito, ele diz para o número 10. Entenda, eu não vou ser usado por você, sou eu quem vai te usar. Não perca o próximo episódio de Kaiju número 8 aqui no canal. E é claro, comente aí se eu devo continuar com essa história. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.